Bom, hoje o tema da aula vai ser divisão de polinômios. E para falar sobre divisão de polinômios, eu primeiro vou falar sobre o que é lembrar, né, a definição de polinômios. Então vamos aqui, definição. Se você tiver um número n aqui inteiro não negativo, e você tem isso daqui, f de x igual a n vezes x elevado a n, mais um certo a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Por aí vai, até chega um a3 vezes x ao cubo, a2 vezes x ao quadrado, a1 vezes x e a0. Esses a's que aparecem aqui, esses a's aqui, eles são chamados de coeficientes. E eu digo que essa soma aqui, isso daqui é chamado de uma função. Essa função é chamada de função, isso daqui é uma função, e é chamada de função polinomial de grau n. Ela é chamada de função polinomial de grau n, uma função em x, né? Quando esse an aqui, ele for um valor diferente de zero. Então, o grau, o que a gente chama de grau de um polinômio, vai ser esse maior expoente que aparece aqui. Exemplos de funções polinomiais. Por exemplo, se você pega, vamos mudar aqui, escolher uma outra cor, então, exemplo. Se você pegar, por exemplo, uma função do tipo f de x igual a 5. Bom, isso daqui é uma função polinomial. Quem que está fazendo o papel desses coeficientes todos aqui? Todos esses coeficientes, nesse caso aqui, vão ser iguais a zero e sobra só esse constante aqui. O a0 aqui é o 5, então o 5 está fazendo o papel do a0. Isso daqui é chamado de função constante ou função polinomial de grau zero. Como que é o gráfico dessa função? Bom, o gráfico dessa função vai ser uma reta horizontal. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui está o 5. Esse daqui é o x, esse daqui é o y. Então, o que vai ser aqui? O 5 vai ser uma reta horizontal aqui. Então, esse é o gráfico de uma função constante. Outro exemplo de função que a gente tem, quando você tem alguma coisa do tipo f de x igual a menos x menos 1. Isso daqui, quem está fazendo o papel o menos 1 é o a0. E aqui esse número que está multiplicando o x, quem está multiplicando o x é menos 1 vezes x. Então, esse daqui é o que está fazendo o papel do a1. Esse daqui é um polinômio de grau 1. Qual é o gráfico de um polinômio de grau 1? O gráfico do polinômio de grau 1, deixa eu tentar apagar aqui. Vamos fazer uma outra página aqui. Então, continuando, vou colocar aqui menos x menos 1. É uma função polinomial de grau 1. O menos 1 é o a0. E esse menos 1 aqui também é o a1. Então, aqui o a1 é igual a menos 1 e o a0 é igual a menos 1 também. Os coeficientes, o a1 é o coeficiente que está multiplicando o x. Outra função que a gente tem aqui, vou trocar, deixa eu colocar um g de x aqui para não confundir, mas, por exemplo, 2x mais 1. Quem que está fazendo o papel do a0 é o 1, porque o a0 é o termo constante, e quem que está fazendo o papel do a1, que é aquele que está multiplicando o x, é o 2. Vamos fazer o gráfico aqui? Bom, o gráfico, isso daqui é uma função polinomial
de primeiro grau. E o gráfico, uma função... uma função do tipo mx mais b é o que a gente chama de função polinomial de primeiro grau, onde esse m tem que ser diferente de zero para ela ser considerada de primeiro grau. Ela também é chamada de função linear, e o gráfico disso daqui é uma reta. Como que vai ser? Então, vamos fazer o gráfico aqui. Como que vai ser o gráfico? Então, eu vou fazer o eixo y, o eixo x aqui. Então, por exemplo, como que a gente faz para desenhar essas retas? Eu sei que o gráfico é uma reta, que é uma função polinomial de primeiro grau. Para desenhar uma reta, basta 2 pontos. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, vamos substituir alguns valores aqui, para x e para y. Por exemplo, quando x for 0. O y é o que eu chamo de f de x, tá? Se o x for 0, substitui aqui. Qual é a imagem que você tem? Quando x é 0, o resultado disso daqui é menos 1. Agora, outro valor que a gente pode substituir o x, por exemplo, por menos 1. Quando você substitui o x por menos 1, então multiplica aí o x por menos 1, fica menos 1, menos 1. Esse menos com menos fica mais 1, 1 menos 1, 0. Então, eu tenho esses dois pontos, 0 e menos 1, e menos 1 e 0. E eu vou marcar eles aqui. Então, aqui vai ser o menos 1, e aqui também vai ser o menos 1. Então, o 0x menos 1y é esse ponto aqui. Menos 1x, 0y é esse daqui. Então, a gente tem essa reta aqui, tá? Esse é o gráfico da minha, que eu chamei de f de x. Agora, vamos fazer o gráfico da g de x. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Não vou colocar o gráfico no mesmo eixo. Então, eu vou fazer o x... Então, vou fazer o x aqui... O contrário, né? Então, x, y... Vou fazer uma tabelinha aqui para esses valores aqui. Então, novamente, o gráfico é uma função polinomial de primeiro grau. Eu sei que o gráfico é uma reta. O gráfico sendo uma reta, basta 2 pontos. Então, quando o x é 0 aqui, você substitui 2 vezes 0, 0 mais 1. E quando o x for menos 1 sobre 2, por exemplo, quando você substitui aqui, 2 vezes menos 1 sobre 2 dá menos 1 mais 1, 0. Então, eu vou marcar 2 pontos aqui. 1 no y e o menos 1 sobre 2 aqui. Então, eu tenho o menos 1 sobre 2x e 0y, 0x, 1y. Então, esse ponto aqui. E esse daqui é o gráfico esse é o meu gráfico, tá? Bom, olhando esse gráfico aqui, o gráfico sendo uma reta, eu quero comentar um pouquinho sobre a reta, ela tem uma inclinação. Essa daqui é a minha g de x. Deixa eu fazer aqui. Essa daqui é a minha g de x. E a minha inclinação, o que é a inclinação? Você tem o eixo x aqui. E você tendo o seu eixo x, você vai calcular o ângulo entre o eixo x e esse ângulo você vai calcular ele no sentido contrário ao relógio, então sentido anti-horário. Então você vai olhar esse ângulo formado entre o eixo x e a sua reta. Esse ângulo aqui, que eu estou chamando de alfa, a inclinação desse ângulo, ela traz muita informação. E essa informação, ela aparece na equação que a gente está trabalhando. Por exemplo, vamos pegar e fazer mais uma página aqui para explicar o que eu estou falando aqui, neste caso específico. Vamos pegar um exemplo genérico aqui.
Então, eu estou falando de uma função de primeiro grau, que tem uma forma geral mx mais b. Se você substituir alguns pontos, você tem, por exemplo, um b aqui, e você tem aqui, por exemplo, menos b sobre m. São dois pontos que vão passar aqui. Então, bom, tô passando por aqui, tá ótimo. Bom, então, o gráfico de uma função de primeiro grau, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse termo aqui. Quem que é esse termo aqui? Esse termo ele é chamado de coeficiente angular. E ele é determinado por meio dessa inclinação que a reta faz com a inclinação que a sua reta faz com o eixo X aqui, tá? Como calcular isso? Bom, o jeito de calcular isso é o seguinte: quando você tem uma reta, deixa eu fazer de novo esse desenho que ele não está muito bom. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos dizer, por exemplo, que você tem uma reta aqui, então, fazendo de novo o eixo. Vou pegar dois pontos aqui, x e y. Então, vamos dizer assim que eu tenho dois pontos aqui. Eu tenho uma reta que está passando por dois pontos. Quais são esses pontos? Vamos dizer que seja, por exemplo, o ponto x1 e um certo ponto y1 aqui. E eu tenho um ponto x2 e o outro ponto aqui, y2. Então, a minha reta está passando por esses dois pontos. Vamos ver se eu consigo desenhar ela de forma que passe aqui. Tá bom assim. Ixi, tá um pouquinho ruim, mas chegamos lá. Então, você tem essa reta aqui. O que eu quero determinar? Eu quero saber informações sobre o ângulo formado entre essa reta e o eixo X, que é esse ângulo alfa aqui. Esse ângulo aqui, como que eu faço para calcular ele? Bom, você nota o seguinte, que para você achar esse ângulo alfa, se você pegar uma reta paralela que é o seu eixo X. Então, vamos dizer que eu peguei essa reta aqui que está de azul. Ela é paralela ao eixo X. Essa reta aqui que é paralela ao eixo X, se esse ângulo mede alfa, aqui também vai medir alfa. Porque ângulos correspondentes. Agora, como que eu faço e o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a inclinação disso daqui. Bom, então, em vez de olhar para esse daqui, eu vou olhar aqui, que eu vou achar a mesma resposta. Nota que aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde esse cateto aqui vale y2 menos y1, e esse outro cateto aqui vale x2 menos x1. Ora, você tem a informação a respeito dos dois catetos. Que relação que envolve os dois catetos em um triângulo retângulo? A tangente. Então, você tem que a tangente de alfa é o cateto oposto, y2 menos y1, dividido pelo cateto adjacente, x2 menos x1. Esse tipo de quociente que aparece aqui te dá informações sobre a tangente desse ângulo. Então, ele te dá informações sobre a inclinação da sua reta. Quando que isso daqui aparece? Aparece quando você tem uma reta, você escreve ela, a forma geral de escrever uma função polinomial de primeiro grau é dessa forma aqui. Esse m aqui, que é chamado de coeficiente angular, ele é determinado justamente por isso daqui. Ele recebe esse nome de angular porque ele te dá informações sobre a inclinação. E você consegue obter essa inclinação calculando essa tangente aqui. Então, por isso que uma das formas de achar esse coeficiente angular é por meio dessa razão aqui. E essa razão representa justamente a tangente desse ângulo, tá? Voltando aqui. Então, a gente vai tentar calcular agora essa inclinação aqui.
Bom, como que eu posso fazer para calcular essa inclinação? Se você olhar aqui, eu tenho um triângulo retângulo bem pequenininho aqui. Onde? Deixa eu pegar aí. Então, eu tenho aqui, esse daqui é o meu ângulo alfa, e eu tenho um triângulo retângulo onde isso daqui mede 1 e isso daqui mede 1 sobre 2. Então, a tangente de alfa é o cateto oposto, que é 1, dividido pelo cateto adjacente, que é 1 sobre 2. A tangente de alfa aqui vale 2. Esse 2 que aparece aqui é o mesmo 2 que aparece aqui, porque esse daqui é o chamado coeficiente angular. Então, nota que você consegue obter informações aqui, você acaba obtendo informações sobre a inclinação da sua reta aqui. E você consegue fazer as mesmas contas para esse caso aqui de cima. Só que aqui a gente tem que prestar atenção que a gente tem uma dificuldade, porque no caso do alfa aqui, você não consegue formar uma inclinação com alfa, mas você consegue formar uma inclinação desse lado aqui, que eu vou chamar de beta. Bom, se você marcar alguns pontos aqui, por exemplo, você consegue desenhar um triângulo retângulo aqui. Por exemplo, quando x é menos 2, essa reta, o gráfico dela é menos x menos 1. Quando x é menos 2, o y aqui vai ser marcado no 1. Então, esse cateto adjacente aqui, ele tem tamanho de 1 unidade, e esse cateto oposto aqui tem tamanho de 1 unidade. Então, a tangente de beta é cateto oposto dividido por cateto adjacente, que dá 1. Esse beta, qual é a relação desse beta com esse alfa? Bom, eu sei que o beta ele é nada mais do que 180 graus menos alfa, porque isso tudo aqui é um ângulo raso. Então, como que eu estou interessada em saber, mas para saber informações sobre o coeficiente angular aqui, eu tenho que calcular a tangente de alfa. Então, como que eu faço para calcular a tangente de alfa? Aqui você também pode escrever aqui como alfa é igual a 180 graus menos beta. Então, quem que é a tangente de alfa? Bom, é a tangente de 180 graus menos beta. Bom, fazendo as contas aqui, vamos partir aqui para a próxima folha, aqui fazendo cantinho. O que é tangente de 180 graus menos beta? Bom, tangente é seno sobre cosseno. E eu sei uma relação envolvendo seno de diferença. Então, isso daqui é seno A, seno beta, menos seno... Opa, errei a relação. Então, é seno A cosseno beta, menos seno beta cosseno 180. Dividido por, agora cosseno, cosseno 180, cosseno beta, mais seno 180, seno beta. Bom, eu sei que o seno de 180 graus é zero, então isso daqui desaparece, isso daqui desaparece. E o cosseno de 180 graus é menos 1, então aqui fica menos 1 e aqui fica menos 1. Então aqui vai ficar menos com menos, vai ficar seno beta, e aqui embaixo vai ficar menos cosseno beta, que dá menos tangente beta. Então, tangente de 180 menos beta é menos tangente beta. Então, o que é a tangente alfa aqui? Vai ser menos o resultado de tangente beta que eu achei foi 1. Então, esse daqui é o coeficiente angular da minha reta, que é esse termo A1 que aparece aqui, tá? Então, é assim que a gente consegue obter informações sobre o coeficiente angular da nossa reta. Próximo tópico. Então, a gente já falou da função de primeiro grau, agora a gente vai falar de uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau, outro exemplo de função polinomial, é uma função desse tipo aqui, que é uma função chamada de função quadrática. Uma função quadrática, o gráfico dessa função quadrática é uma parada. O que a gente vai fazer agora é o gráfico de três funções. A gente vai fazer o gráfico de f de x igual a 1/3 x ao quadrado, g de x
igual a 2x ao quadrado e h de x igual a x ao quadrado. No caso de uma função quadrática, para a gente fazer o gráfico, a gente vai pegar e marcar 3 pontos e fazer o nosso desenho. Então, por exemplo, vamos fazer o caso da f de x igual a 1/3 de x ao quadrado. Então, quando x for zero, a imagem é zero também. Quando x for 1, a imagem é 1/3. E quando x for menos 1, também a imagem dá 1/3. Quando eu for desenhar esse gráfico, 1/3 vezes x ao quadrado. Outro gráfico que a gente vai desenhar é o gráfico do y, g de x, né, igual a 2x ao quadrado. E o outro é x ao quadrado. Bom, vou colocar umas cores diferentes aqui. Então, eu vou marcar a F de vermelho, a G, vou colocar um azul para ela. E essa daqui, vou colocar um verde. Então, o que acontece? Vamos escrever aqui para ficar bem claro o que a gente está falando. Então, essa de vermelho é y igual a 1/3 x ao quadrado. Então, é o que está de vermelho. O próximo é 2x ao quadrado, que é esse que está de azul. E y igual a x ao quadrado é o que está de verde. O que você pode notar é o seguinte, que olha esse daqui é como eu disse, é uma função quadrática. Olha esse termo que aparece multiplicando x ao quadrado. Quando esse termo, vamos comparar, aqui nesse caso do verde, o termo que está multiplicando x ao quadrado é 1. Aqui no vermelho, o termo que está multiplicando é 1/3 e aqui é o 2. Nota que quando você, olhando como referência isso daqui, à medida que esse termo que está multiplicando x ao quadrado for um número menor do que 1, o que acontece? Esse gráfico está ficando mais aberto. Quando é um número maior do que 1, o que acontece? A parábola ela vai ficando mais fechada. Então, esse é uma interessante análise que a gente pode fazer em relação a esses termos que aparecem multiplicando o x ao quadrado. Outro gráfico que eu quero fazer aqui é o gráfico disso daqui. Y igual a x ao quadrado mais 1, e o outro y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Bom, o gráfico que aparece aqui, esse y igual a x ao quadrado mais 1, então deixa eu escrever uma equação aqui.
Então, y igual a x, tanto faz, y igual a x ao quadrado mais 1 ou f de x igual a x ao quadrado mais 1, tá? E o outro é y igual a x menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Bom, olha o termo que aparece multiplicando x ao quadrado aqui. Esse termo que aparece multiplicando x ao quadrado é 1 nesse caso. E o termo que aparece multiplicando x ao quadrado aqui é menos 1. Então, quando é multiplicando por 1, é essa parábola aqui com a boca dela para cima. A gente chama de concavidade para cima. E quando esse número que aparece multiplicando x ao quadrado é negativo, a gente fala que é concavidade para baixo, que é essa boca para baixo. O que tem de interessante nessas duas coisas? Vamos olhar essas duas parábolas. Vamos olhar, em especial, a interseção delas com o eixo x, ou seja, quando essas parábolas cortam o eixo x. No caso, essa primeira aqui, x ao quadrado mais 1, se você for olhar, ela não corta o eixo x. E no caso aqui, dessa menos x ao quadrado mais 6x menos 8, ela corta o eixo x. Em quais pontos? Nesse ponto aqui, que é o 2, e nesse ponto aqui, no x igual a 4. Esses são os pontos que ela corta. O que significa esse tipo de informação para a gente? Bom, significa o seguinte, então a gente tem, deixa eu pegar uma borracha aqui direto. Então a gente tem os outros dois casos que a gente tinha aqui, o y igual a x ao quadrado mais 1 e o outro y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Esse caso aqui, ele não intercepta o eixo x em nenhum ponto. O que significa interceptar o eixo x? Significa o seguinte, interceptar o eixo x significa que a coordenada y é igual a 0. Ou seja, se a coordenada, eu quero saber para quais valores de x, eu vou substituir esse y por 0. Então, saber quando que está interceptando o eixo x é você pegar e trocar esse y por 0. Então, isso daqui fica desse jeito aqui. Se for, isso daqui passa a ser uma equação, e se você for tentar resolver, você nota que você não consegue resolver. Por quê? Porque não tem nenhum número real que elevado ao quadrado o resultado dá menos 1. Então, aqui não existe nenhum número real. Então, por isso que o gráfico não corta o eixo x naquele caso. Mas quando você vai tentar resolver isso daqui, como que você resolve isso daqui? Bom, o jeito de resolver isso daqui, se você quiser, você pode pegar e usar Bhaskara, ou então você pode pensar aqui, vamos multiplicar por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, fica x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. E eu vou pensar em dois números que o produto dá 8 e quando eu somar dá 6. Quem que seriam esses números que isso daqui acontece? Seria, por exemplo, um número seria, então, 4 e 2. São dois números que quando eu multiplico o resultado dá 8 e quando eu somo dá o oposto aqui de menos 6, que é 6. Então, e são justamente os dois pontos que quando a gente vê aqui no nosso gráfico, são justamente os dois pontos que interceptam, o 2 aqui e o 4 aqui. São esses pontos aqui. Então, o que a gente vai estar interessado agora é pegar e encontrar os pontos que vão interceptar o eixo x. E um jeito de achar esses pontos que interceptam o eixo x é fazendo, no caso da minha função polinomial, é fazendo esse y igual a 0, tá? Aí, quando é uma função de segundo grau, é uma coisa relativamente fácil. Por que é uma coisa relativamente fácil? Por causa que é só você jogar Bhaskara, você tem uma fórmula para resolver isso. Mas no caso de funções que tem o grau um pouco maior, por exemplo, eu tenho essa função aqui, f de x igual a x ao cubo mais x mais 1. Eu quero achar os zeros dessa função. O que significa falar que eu quero achar os zeros de uma função? Eu quero significa o seguinte, eu quero resolver a seguinte equação, eu vou trocar esse f de x por 0, e eu vou obter isso daqui.
Então, o que eu quero fazer? Eu quero saber para quais valores de x que eu substituo aqui e essa equação é verdadeira. No caso de uma função de segundo grau é fácil, porque você tem Bhaskara, mas no caso de uma função de terceiro grau ou maior, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque você não tem uma fórmula tão fácil de assimilar quanto que é com Bhaskara. Então, a gente vai aprender agora um teste. O que esse teste ele vai ajudar a gente a mapear essas possíveis, vai ajudar a gente a mapear possíveis zeros dessa função. Como que isso funciona, esse teste? Se eu tiver um polinômio da forma a n x elevado a n menos 1, mais a n menos 1 vezes x... Opa, gente! Então, é a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Por aí vai, A3, uma constante, vezes x ao cubo, mais outra constante que eu estou chamando de A2 vezes x ao quadrado, mais uma constante que eu estou chamando de A1 vezes x, mais uma outra constante aqui. Eu digo que se eu tiver esse polinômio, e esse polinômio, todos esses coeficientes aqui, eles têm que ser inteiros. Então, esse teste aqui, eu só vou poder utilizar nesse caso aqui, com essa condição. Eu tiver um polinômio, aqui, eu tenho um polinômio e com coeficientes inteiros. Então, eu digo que os possíveis zeros dessa função, eles são dados dessa forma aqui, P sobre Q. O que tem que acontecer? O P e Q tem que ser primos entre si, então eu falo que o MDC de P e Q é igual a 1. O que isso significa? Que eles não têm nenhum fator em comum, ou seja, não tem como simplificar, já está na forma irredutível. E esse P, ele vai ser os divisores do termo A0 e o Q vai ser os divisores do grau aqui, do coeficiente que aparece multiplicando o grau, que é o AN. Então, esse teste aqui, ele vai ajudar a gente a listar os possíveis zeros dessa função. Então, como que a gente vai aplicar o teste aqui? Bom, quem que está fazendo o papel do coeficiente constante é o A1, é o A0, que é 1, e o termo de maior grau aqui é um polinômio de terceiro grau, o termo que está multiplicando ele é 1. Então, como que eu vou obter esses possíveis zeros? Eles são obtidos da seguinte forma. O numerador, ele vai vir, eu vou listar todos os divisores do termo constante aqui. Quais são os divisores de 1? 1 e menos 1. E no denominador eu vou colocar os termos que são divisores desse coeficiente aqui. Quais são os divisores desse coeficiente? 1 e menos 1. E vou fazer todas as divisões possíveis aqui. Quais são as divisões possíveis? 1 dividido por 1, 1 dividido por menos 1, menos 1 dividido por 1, menos 1 dividido por menos 1. Fazendo todas as divisões possíveis, eu só tenho dois possíveis resultados, ou 1 ou menos 1. Esses são os valores que eu vou testar. Então, agora eu vou verificar se algum deles é zero dessa função. Como que eu faço isso? Bom, eu vou vir aqui na minha função. Para esse ser zero da minha função, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número aqui, por exemplo, 1, e vou substituir o x por 1. Fazendo x igual a 1, o que eu tenho? 1 ao cubo mais 1 mais 1. O resultado aqui dá 3, que não é zero. Então, o 1 ele não pode ser considerado zero da minha função. Então, eu já descarto ele. Sobrou mais alguém para testar, o menos 1. Então, testando o menos 1 aqui. Então, menos 1 ao cubo. Então, agora eu vou substituir o x por menos 1. Menos 1 mais 1. Então, aqui vai dar menos 2 mais 1, menos 1, que também não é um valor igual a zero. Então, ele está descartado. Então, os possíveis zeros racionais, esqueci de colocar aqui, racionais, que eu vou ter são só esses valores aqui. Então, quer dizer que eu não tenho, aí você pergunta,
Ah, então quer dizer que vai ser igual o gráfico do x ao quadrado mais 1? Ele não vai interceptar o eixo x em nenhum ponto? Bom, vamos fazer o gráfico aqui para ver o que está acontecendo. Então, eu vou fazer o gráfico de x ao cubo mais x mais 1. Bom, olha aqui, o gráfico está interceptando o eixo x num ponto aqui. Como eu disse, aquele teste ele é para você encontrar zeros racionais. Você não encontrar o teste igual aquele caso, que é o teste que a gente fez. Eu não obtive nenhum zero racional. Isso significa que eu posso, não significa que ele não vai interceptar o eixo x. Significa que se ele interceptar o eixo x, com certeza esse número que ele está interceptando não é um número racional, é um número irracional. Quando você tem um polinômio de terceiro grau, você tem possíveis coisas acontecendo aqui. Quais são as possíveis coisas que pode acontecer aqui? Ele pode pegar e, do mesmo jeito quando você tem um polinômio de segundo grau, no gráfico que a gente viu, ele pode pegar e interceptar, ele tem duas raízes, então ele pode interceptar o eixo x em duas vezes, ele pode ter nenhuma raiz, que é esse caso aqui, ou seja, ele não intercepta nenhuma vez, ou ele pode pegar e interceptar o eixo x só uma vez. Quando que isso acontece? Bom, isso acontece, por exemplo, no gráfico do y igual a x ao quadrado. O gráfico do y igual a x ao quadrado é uma parábola que vai interceptar o eixo x só nesse pontinho aqui. Como que eu sei disso? Bom, o gráfico de y igual a x ao quadrado, para eu achar os zeros disso, eu só substituo o y por zero. Quando que essa equação resolve? A única solução possível aqui é o x igual a zero. Então, uma equação de segundo grau, ela pode ter uma raiz dupla, que é igual a esse caso, ou seja, ela vai interceptar só em um ponto, o meu eixo x. Ela pode ter duas raízes, então é o gráfico de uma situação assim, que vai interceptar o eixo x em dois pontos, por exemplo. Ou ela pode interceptar em nenhum ponto o meu eixo x, que é o caso do gráfico do y igual a x ao quadrado mais 1. Já o gráfico de uma função de terceiro grau, pode acontecer o quê? Ele pode interceptar uma vez só, ou seja, todas as três raízes elas podem ser iguais ou igual àquele caso que aconteceu ali. Ela aparece uma vez, pode interceptar uma vez. Ela pode interceptar, então, uma equação de terceiro grau, ela pode ter uma raiz real e as outras duas que aparecem, elas podem ser, pode ser o par complexo. Pode acontecer dela interceptar, dela ter duas raízes reais? Não, porque se ela tiver duas raízes reais, a outra obrigatoriamente vai ser, no tempo, o complexo ele só vai aparecer em pares. Então, se ele interceptar em dois pontos o meu gráfico, é porque uma dessas raízes é repetida. Ou pode interceptar em 3 vezes, que é o caso de ter 3 raízes reais distintas, tá? Bom, fazendo esse teste, vamos fazer mais um aqui, usando o teste novamente. Então, agora vamos pegar, por exemplo, o gráfico de 2x ao cubo, vamos pegar o polinômio 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 8x mais 3. Então, vamos listar os possíveis zeros dessa função, zeros racionais, tá? Como que a gente faz isso? O que significa achar esses zeros? Significa o seguinte, significa que eu vou fazer o fx igual a zero, e com isso eu obtenho uma equação de terceiro grau, e eu vou resolver essa equação de terceiro grau achando as raízes dela, ou seja, os valores que quando eu substituir o x aqui, vai permanecer essa equação. Então, quais seriam esses possíveis zeros racionais? O numerador, o que eu vou colocar no numerador aqui? Quem que é o meu elemento constante? É o 3. Eu vou colocar todos os divisores de 3. Quais são os divisores de 3? Mais ou menos 1,
ou mais ou menos 3. E agora, o que eu vou colocar no denominador? Eu vou colocar os possíveis divisores do termo que aparece multiplicando o x ao cubo. Quais são os divisores do 2? Mais ou menos 1, mais ou menos 2. E com isso, fazendo todas as divisões possíveis, eu tenho uma lista que vai ser 1, menos 1, 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, 3, menos 3, 3 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Olha o tanto de gente aqui que é candidato aqui. Aí agora eu vou fazer a verificação. Então, vou pegar aí primeiro, seguindo essa ordem, eu vou substituir o x por 1. Então, quem que é o f de 1? Então, o zero da função, quando eu substituir o x aqui, para estar certo, o f de 1 vai ser igual a 0. Então, vamos calcular aqui. 2 vezes o x, eu vou substituir o x por 1, então 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, menos 8 vezes 1, mais 3. Então, 2 mais 3, menos 8, mais 3. Fazendo as contas aqui, você vai ter que isso daqui dá 0. Então, essa daqui é uma das raízes. Como eu disse, é um polinômio de terceiro grau. Então, pode acontecer das outras duas, eu já tenho uma raiz aqui real. Pode acontecer que as outras duas sejam um número complexo, as outras duas sejam de um par complexo ou não. Aí você nota que são vários candidatos que você tem aqui para testar. Aí a minha pergunta é, desses candidatos que tem para testar, você vai testar cada um desses, mas eu vou destacar um em especial. Eu vou destacar 2 em especial. Quando você calcula o f de 1 sobre 2, você tem 2 vezes 1 sobre 2 ao cubo, mais 3 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, menos 8 vezes 1 sobre 2, mais 3, que também dá 0. E quando você faz o f de menos 3, você tem 2 vezes menos 3 ao cubo, mais 3 vezes menos 3 ao quadrado, menos 8 vezes menos 3, mais 3, que também dá 0. E esse polinômio aqui, 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 8x mais 3, eu acho esses valores aqui para serem os zeros da minha função. 1 sobre 2 e menos 3. O que eu ganho com essa informação aqui? Bom, eu ganho o seguinte, que existe uma coisa que eu posso fazer quando eu encontro esses zeros da função, é fatorar o meu polinômio. E existe um teorema, resultado muito importante, que diz o seguinte, que uma coisa que eu posso fazer ao fatorar um polinômio, uma forma de fatorar o polinômio é escrever ele da seguinte forma. AN, que multiplica, por exemplo, o caso é um polinômio de terceiro grau, então eu vou escrever 3 parcelas. X menos C1 vezes x menos C2 vezes x menos C3. Quem que é esse C1, C2 e C3? São esses valores que eu achei aqui em cima. Então, do mesmo jeito, eu consigo fazer isso, e essa daqui é um resultado que vale para polinômio de qualquer grau. Por exemplo, vamos pegar o polinômio de segundo grau que eu tinha achado aqui. Esse polinômio de segundo grau aqui. As raízes dele foram 2 e 4. Então, eu posso escrever, de acordo com o teorema, como AN vezes x menos C1 vezes x menos C2. Quem que é o AN? É a constante que está multiplicando o grau desse meu polinômio. Então, no caso aqui, como é um polinômio de segundo grau, a constante que está multiplicando esse termo de x ao quadrado é menos 1. Então, o AN aqui é menos 1. Quem que é o C1 e o C2 são essas raízes. Então, fica x menos 4 vezes x menos 2. Então, eu estou falando para você que esse daqui, esse polinômio aqui, menos x ao quadrado mais 6x menos 8, ele pode ser escrito como esse produto aqui. Vamos verificar aqui? Vamos multiplicar, né?
O melhor jeito de verificar é multiplicar. Então, vou multiplicar aqui x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, menos 2x, menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Então, f de x, agora eu vou multiplicar o menos 1, aí vai ficar menos x ao quadrado, mais 6x, menos 8, que é justamente esse polinômio aqui. Então, a ideia aqui é fazer a mesma coisa aqui para esse de terceiro grau. Como que vai ficar aqui? Quem que é o AN? O AN é o polinômio, no caso aqui o que eu chamo de A3. Por quê? Porque é um polinômio de terceiro grau. Quem que é o termo que está multiplicando aqui? Quem é o coeficiente que determina o grau? É o 2. Então, aqui vai ser 2 vezes x menos o C1 é 1, vezes x menos o C2, que é 1 sobre 2, vezes x menos o C3, que é menos 3. Aí, esse menos com menos 3, menos com menos é mais. Então, fica aqui x mais 3. Eu posso melhorar um pouco esse meu jeito de escrever. Isso daqui, produto é uma coisa comutativa, então eu posso trocar de posição o 2 com o x menos 1. Então, fica x menos 1 vezes 2 vezes x menos 1 sobre 2 vezes x mais 3. E como eu não quero ficar com essa fração aqui, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar, colocar o 2 aqui dentro. Então, vai ficar x menos 1, que multiplica 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes menos 1 sobre 2, 1. Quando você fazer a multiplicação dessas três parcelas aqui, você vai voltar justamente a isso daqui. Então, é isso que é a fatoração. A fatoração é você, por exemplo, vamos lembrar aqui, quando você tem uma coisa do tipo, por exemplo, o número 15, eu quero fatorar ele. Como que você faz para fatorar ele? Você tenta escrever ele como produto de parcelas que não tenham fatores em comum. Então, por exemplo, quando você vai fatorar o 15, primeiro você divide ele por 3, 15 dividido por 3 dá 5. O 5 é a prima, então ele divide só por ele mesmo. Então, você fala que o 15 você escreve como 3 vezes 5. Então, tá vendo? Você escreveu aqui o produto como um produto de fatores que não tem fatores em comum. Então, a fatoração é isso, é você pegar e escrever como um produto. Quando é um polinômio de segundo grau, esse produto aqui vai ter duas parcelas. Quando é um polinômio de terceiro grau, vai ter 3 parcelas. E quando é um polinômio de quarto grau, vai ter 4 parcelas. Então, a quantidade de parcelas aqui vai ser determinada pelo grau do nosso polinômio aqui. Lembrando que tem essa constante aqui de fora, que é justamente essa constante que aparece aqui, tá? Então, a gente pega e está falando aqui sobre fatoração. O que a gente falta entender aqui? Falta a gente entender por que a gente pode escrever desse jeito. A gente pega e realmente, quando você multiplica aqui, você consegue voltar. Mas por que você pode escrever desse jeito, isso daqui? Olha, um jeito que você poderia fazer, então, aqui a dificuldade é testar esse tanto de número. Então, em vez de testar esse tanto de número, você poderia ter feito o seguinte. Chega aqui, o primeiro valor que você achou foi 1. Então, você para. Para aqui para determinar os outros. Como que você vai determinar os outros? Bom, o meu polinômio aqui. Então, eu tô fazendo de outra forma aquilo que a gente fez antes, tá? Então, que é tentar entender a fatoração. Então, a outra coisa que você pode fazer é entender o seguinte. Você achou que um dos seus valores lá foi 1. Então, em vez de você testar todos aqueles valores, você poderia pegar e parar aqui no 1 e fazer uma divisão de polinômios. O que isso significaria? Significa que você vai pegar esse 2x ao cubo, você vai pegar esse 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 8x mais 3, e vai dividir pelo x menos C1,
Quem que é o C1? Esse valor que você acabou de achar aqui. Então, fica x menos 1. Como que a gente faz a divisão de polinômio? Bom, a gente sabe fazer divisão de número. Por exemplo, quando você vai fazer 7 dividido por 3, como que você faz isso? Você pega e faz o seguinte. Você pensa, para colocar aqui nessa posição, você pensa em um número que quando você multiplicar por 3, o resultado dá próximo de 7. Quem que seria esse número? O 2. Então, você multiplica aqui 2 vezes 3, que dá 6. E esse número que você coloca aqui embaixo, você vai subtrair. Então, 7 menos 6, 1. Esse daqui é chamado de quociente. E esse daqui é chamado de resto. Então, nota o que eu fiz. Eu coloco aqui um número, multiplico esse número aqui e vou colocar ele subtraindo aqui embaixo, nessa posição, tá? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho que pensar em um polinômio, colocar aqui nessa posição, de forma que quando eu multiplico por x menos 1, eu consigo pelo menos reduzir o grau aqui. Porque aqui a tentativa é você reduzir para um número menor aqui do que o 7. Então, aqui o meu objetivo é tentar reduzir para um grau menor do que o grau desse polinômio que está aqui em cima. Então, eu gostaria de cancelar, para reduzir isso daqui, eu teria que eliminar esse polinômio de terceiro grau. Para eliminar esse polinômio de terceiro grau, o que eu faço? Que número que teria que multiplicar aqui para eu conseguir cancelar esse polinômio de terceiro grau aqui? Bom, se você colocar um 2x aqui, você nota o seguinte, que 2x vezes x, quer dizer, se você colocar um 2x ao quadrado, né? Se você colocar um 2x ao quadrado, 2x ao quadrado vezes x, você tem 2x ao cubo. E 2x ao quadrado vezes menos 1, você tem menos 2x ao quadrado. Só que o que você vai fazer? Você vai subtrair aqui, tá? Não, igual eu fiz aqui, vou subtrair. Então, 2x ao cubo, e como que a gente subtrai polinômio? Vai ser de grau em grau, você tem que pegar com o correspondente dele. Esses daqui que não aparece nada, é um zero que aparece aqui, tá? Então, 2x ao cubo menos 2x ao cubo, zero. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Então, vou fazer aqui no cantinho 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Então, fica 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que dá 5x ao quadrado. Menos 8x menos 0, sobra o menos 8x. 3 menos 0 dá 3. Tá? O que eu poderia fazer? E uma coisa que é bom de se fazer aqui, por causa desse sinal de menos, a chance de você errar é muito grande, é você fazer o seguinte. Em vez de você pegar e quando você for fazer a sua divisão, então deixa eu repetir essa divisão aqui. Quando você fizer essa divisão, e eu colocar o 2x ao quadrado, eu vou fazer o seguinte. Em vez de colocar o mesmo sinal aqui, eu vou colocar o sinal oposto. O que significa colocar o sinal oposto? Significa que eu já fiz esse pedaço aqui de multiplicar por esse menos que aparece aqui. Então, por exemplo, 2x ao quadrado vezes x dá 2x ao cubo. Só que aqui embaixo eu vou colocar o sinal oposto. Então, menos 2x ao cubo. 2x ao quadrado vezes menos 1 dá menos 2x ao quadrado. Só que aqui eu vou colocar o sinal oposto. 2x ao quadrado. E como não tem mais nada aqui, é só zero. Então, 2x ao cubo menos 2x ao cubo, zero. 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado é 5x ao quadrado. Menos 8x mais 3 com zero, eu posso descer ele do jeito que está, por causa que é o próprio número. Então, é a mesma coisa que eu já obtive aqui em cima. Então, para simplificar, eu posso pegar e vir com esse esquema de colocar o sinal trocado aqui. Minha divisão acabou? Não, por causa que a divisão só acaba quando que a divisão acaba aqui? Quando você não consegue dividir mais, ou seja, quando esse resto seu, ele é um valor menor do que isso daqui, que o seu dividendo. Então, aqui eu estou com um polinômio de segundo grau, e o meu dividendo aqui é um polinômio de primeiro grau, então eu tenho que reduzir mais um grau ainda. Então, o que eu faço? Agora, eu vou pegar esse 5x ao quadrado menos 8x mais 3 e vou dividir por x menos 1.
Então, o que eu poderia fazer com o objetivo de reduzir esse grau? Ou seja, agora o meu objetivo é eliminar esse 5x ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o 5x aqui. E agora eu vou multiplicar o 5x por esse x menos 1 e colocar o sinal oposto aqui embaixo. Então, 5x vezes x dá 5x ao quadrado, coloco o sinal oposto, menos 5x ao quadrado. 5x vezes menos 1 dá menos 5x, coloco aqui embaixo o sinal oposto, 5x. Então, esse 5x ao quadrado cancelo com menos 5x ao quadrado, menos 8x mais 5x dá menos 3x, e aqui o termo que não tem nada é 0, 3 mais 0, 3. Acabou a minha divisão? Não, porque agora eu tenho um polinômio de primeiro grau aqui e um polinômio de primeiro grau aqui. Um polinômio com grau menor do que 1 é um polinômio com grau 0. Então, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Então, o que eu posso colocar aqui de forma que eu consiga cancelar o 3x? Um termo que eu posso colocar aqui é o menos 3. Então, menos 3 eu vou multiplicar pelo x menos 1 e colocar o sinal oposto aqui. Menos 3 vezes x dá menos 3x, coloco o sinal oposto, 3x. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo, coloco o sinal oposto aqui, menos 3. Menos 3 com mais 3 dá 0, 3 menos 3 dá 0 e acabou a minha divisão. O que eu chamo a atenção agora para a gente entender um pouco melhor esse algoritmo da divisão aqui? Nota que quando eu estou fazendo uma divisão de números, você pode pegar, você tem o seguinte, como que você confere que a sua divisão está certa? Quando você multiplica o seu dividendo com o seu quociente e soma com o resto. Então, 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 1 dá 7, que é justamente isso daqui. Então, o seu resultado aqui, esse 7, ele é nada mais do que multiplicar esses dois números aqui e somar com o resto. E eu vou usar essa mesma conclusão para isso daqui. Então, o meu polinômio aqui, 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 8x mais 3, ele é nada mais do que a multiplicação desses daqui e somo com o resto, que é 0. Então, é x menos 1 vezes 2x ao quadrado mais 5x menos 3 e somo com o resto, que é 0. Aí eu já consegui fazer uma parte do que eu tinha feito ali, já obtive um x menos 1 aqui. Falta achar esse restante aqui. Como que eu faço para achar esse termo? Nota que isso daqui é um polinômio de segundo grau. E um polinômio de segundo grau, eu consigo pegar e fatorar ele de um jeito bem fácil, que é usando Bhaskara. Então, agora eu vou fatorar esse polinômio de segundo grau aqui usando Bhaskara. Então, usando Bhaskara, eu tenho menos b, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a menos 5, mais ou menos aqui dentro vai sobrar 49, raiz de 49 é 7. Então, eu tenho dois possíveis valores aqui. Vai dar 1 sobre 2 aqui, e o outro valor é menos 5, menos 7, menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Então, vamos pegar e fazer mais uma folhinha aqui. Na realidade, eu vou apagar. Vou apagar essa divisão. Então, eu tenho que o 2x ao quadrado mais 5x menos 3, a gente sabe fatorar um polinômio de segundo grau. Como que a gente fatora? Vai ser 2 que multiplica x menos uma raiz, que é 1 sobre 2, vezes x menos a outra raiz. Menos, com esse menos 3, vai ficar mais 3. Vou multiplicar esse 2 aqui, então vai ficar 2x menos 1, e aqui vezes x mais 3. Então, esse polinômio de terceiro grau, ele ficou assim, x menos 1, que multiplica essa fatoração, eu fiz ela aqui em cima, 2x menos 1 vezes x mais 3. Que é aquela forma fatorada que a gente já tinha feito anteriormente. Então, essa forma aqui, ela não caiu do céu, ela tem um motivo. Qual é o motivo? A divisão de polinômio. Então, se você não lembrar como essa fórmula é feita,
é só você pegar e fazer a divisão de polinômios, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que você não tem só essa forma de representar isso daqui. Você também poderia conseguir obter esse... Como que você poderia achar o 2x² mais 5x menos 3, que é o resto da divisão? É por meio daquele Briot-Ruffini. Então, eu tenho esse polinômio aqui. Eu tinha feito essa divisão, né? Tinha apagado. 2x³ mais 3x² menos 8x mais 3. A gente tinha feito... Vamos fazer a divisão aqui de novo. Então, primeiro multiplica por 2x². Então, aqui vai ficar... E coloco o sinal oposto aqui. Menos 2x³. 2x² menos 1 dá menos 2x². Fica aqui 2x² positivo. Cancela, 3x² mais 2x², 5x². Aqui que não tem nada é zero, então eu vou descer esses termos. Agora eu vou pegar esse polinômio, dividindo por x menos 1, eu vou colocar o 5x aqui. 5x dividido por 5x vezes x dá 5x², coloco o sinal oposto aqui, menos 5x². 5x vezes menos 1 dá menos 5x, coloco o sinal oposto, 5x aqui. Aqui vai sobrar menos 3x mais 3. Coloco menos 3 aqui. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Coloco o sinal oposto 3x. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. Coloco o sinal oposto aqui, dá menos 3. Então, 0, acabou. Como que eu poderia fazer isso daqui? É o seguinte. Tá vendo esse 1 que foi o primeiro valor que eu achei? Eu vou colocar ele nessa posição. E aqui nas demais posições, eu vou colocar esses coeficientes aqui, seguindo essa ordem. Então, 2, 3, menos 8 e 3. É o Briot-Ruffini, tá? Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou descer o 2. Deixa eu colocar esse daqui em destaque, para não confundir. Então, primeiro eu desço 2 e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar e somar, tá? Então, para achar o termo nessa posição, eu multiplico, 2 vezes 1, 2, e somo, 2 mais 3, 5. Agora, eu multiplico de novo, 5 vezes 1, 5, 5 menos 8, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3 mais 3, 0. Nota que esses termos que aparecem aqui, esses coeficientes, 2, 5 e menos 3, são justamente esses que aparecem aqui. Então, o Briot-Ruffini ele é nada mais do que uma forma mais simplificada de fazer essa divisão de polinômios. Então, qual é a vantagem da divisão de polinômios? A vantagem da divisão de polinômios é que com ela você entende por que você pode fatorar dessa forma aqui. Qual é a vantagem do Briot-Ruffini? É por causa que ele, olha como que você gastou bem menos tempo fazendo ele do que fazendo essa divisão aqui, tá? Bom, tem uma lista aí para fazer só sobre a fatoração, sobre fatoração de polinômios. Espero que vocês façam. Então, até breve.